Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio para vocês. E olha só que coisa. Mais um episódio. Dessa vez eu peço desculpas por não cumprir o prazo dos horários dos vídeos. Eu peço perdão. Mas pelo menos está saindo um vídeo por semana. Isso a gente tem o prazo de um vídeo por semana. É claro que o prazo de terça e quarta foi, foi pro espaço, né? Mas enfim, acontece. No vídeo de hoje nós temos um vídeo de análise. Olha só que coisa, acabou passando nessa terça e quarta-feira os jogos da Champions League das oitavas de final, os jogos de volta da primeira semana. Lembrando que semana que vem vai ter os jogos de volta da segunda semana, né, com o Real Madrid, com o Liverpool, Porto e Inter também, e outras equipes também. No vídeo de hoje, antes de começar, eu já vou pedindo para você deixar o seu like, se você puder. Se você puder deixar o seu like, se inscreva no canal e ligue o sininho para acompanhar todas as notificações. Lembrando que a gente tem um vídeo por semana e um vídeo short também por semana. Vai sair em breve uma produção muito legal para vocês, tá? Uma produçãozinha bem mais editada, bem mais bonitinha, né? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, ligue o sininho e é isso. E seja bem-vindo. No vídeo de hoje, nós vamos fazer a análise dos 4 jogos que teve dessa Champions League, nessa terça e quarta-feira. Os jogos entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, Chelsea e Dortmund, Milan e Tottenham, Benfica e Clube Brugge. Eu já vou dizendo aqui bem claro que em vários momentos eu deixei de assistir alguns jogos, como por exemplo Milan e Tottenham, então por exemplo, é uma comentada muito por cima, muito de melhores momentos. Eu peço perdão caso vocês queiram que eu faça um vídeo de uma análise mais aprofundada, deixe nos comentários. Eu, claro, posso fazer, não tem nenhum problema. Eu assisto o jogo e trago a análise aqui para vocês, não tem nenhum problema. Mas vamos fazer análises um pouquinho mais curtas, um pouquinho mais rápidas, até porque são 4 jogos, né? Vocês já viram que o jogo, só um jogo, Barcelona e Cádiz, eu já consegui fazer uma análise de 26 minutos e eu já percebi que é muito tempo, mas não ajuda muito, né? Eu tô percebendo que eu preciso melhorar essa questão do tempo. Então vamos começar falando da análise do primeiro jogo que nós tivemos, né? O jogo entre Chelsea 2, Borussia Dortmund 0. Para falar desse jogo do Chelsea contra o Dortmund, nós precisamos relembrar que esse é um jogo muito atípico da temporada do Chelsea. A temporada do Chelsea ela começa com muitos altos e baixos, principalmente com muitos baixos. Principalmente com a entrada do novo investidor, o Todd Bowling, que colocou muito dinheiro, né, na equipe. Foi a equipe que mais gastou na temporada. Se você fosse considerar, colocar tudo na balança, o Chelsea gastou mais do que próprias ligas europeias gastaram. O Chelsea gastou mais que a La Liga, gastou mais que a Série A, gastou mais do que Bundesliga. O Chelsea só não gastou mais que a Premier. Mas esses 2 jogos até, tanto o jogo na Alemanha quanto o jogo aqui na Inglaterra, eu tô no Brasil. Mas no jogo de volta, né, na Inglaterra, foram jogos muito diferentes. O Chelsea tomou outra postura, porque sabe que esse é o jogo da vida. O Chelsea sabia e jogou como tal. Jogou como se fosse o jogo da vida. Porque de fato é, se você olha a tabela do Chelsea, o Chelsea tá no meio da tabela. O Chelsea está em décimo, se eu não me engano, em 19º lugar. Dificilmente vai brigar por uma vaga na Champions. Pode brigar até por uma vaga na Conference. Se arrancar, uma vaga na Euro. Mas assim, uma vaga na Champions está muito longe. Está muito longe mesmo. Então o Chelsea jogou como deveria jogar. E jogou muito bem. Falando do Dortmund, não. O Dortmund administrou os 2 jogos. Mas vamos com calma. O jogo em si ele foi muito pegado, principalmente pelo lado do Chelsea, da necessidade de vencer para passar de fase e continuar na competição para ganhar uma vaga na Champions. Até porque o Chelsea vem sonhando há muito tempo, por exemplo, com o Neymar, vem sonhando com outros jogadores que possam fazer parte da equipe. Já teve sondagens, por exemplo, tudo bem que já foi algumas temporadas, mas sondagens, por exemplo, do Di Maria, já teve sondagens de outros jogadores muito importantes que poderiam fazer um papel muito legal no Chelsea. Mas o Chelsea precisa estar nas grandes equipes europeias. O Chelsea já sondou o Bellingham, o Chelsea já sondou o Neymar, o Chelsea já sondou o Di Maria. Mas como é que você sonda esses jogadores sendo que você não vai estar em nenhuma competição europeia? Nem mesmo na Conference, sabe? Então,
O Chelsea necessitava vencer e mostrou empenho, mostrou garra para isso. Vamos lembrar que o jogo ele foi muito atípico nos primeiros 20 minutos, primeiros 20, 30 minutos, o Chelsea não teve tanta posse de bola. O Chelsea teve mais ou menos 28% de posse de bola, enquanto o Borussia teve mais ou menos 72%. O Borussia controlou o jogo, mano. E teve as chances, principalmente de bola parada, para fazer o gol, com o Marco Reus, por exemplo, no início do jogo. Só que, como eu disse, o Borussia jogou os dois jogos administrando o jogo. Porque, como eu acabei de falar, né, o Chelsea ele jogou muito bem esses dois jogos e foram os dois jogos atípicos da temporada do Chelsea. O Borussia controlou o jogo, o primeiro jogo, conseguiu sair com a vantagem com o gol do ADM, porém, no segundo jogo, quis administrar esse 1-0. Tem um mosquito aqui, cara. Tá passando toda hora na minha cara. Se eu às vezes, pausar o vídeo, desculpa. O Borussia, ele administrou o primeiro jogo, conseguiu sair com a vantagem, mas no segundo jogo não conseguiu administrar muito bem. E eu acho que essa proposta de administração do Borussia ela foi muito falha. Não é uma equipe que, ao meu visor, não é uma equipe que consegue segurar muito bem o resultado. Eu sinto que se o Borussia tivesse atacado mais, tivesse ido mais para cima do Chelsea, teria vencido, sabe? Teria conseguido sair com uma vitória. Porque o Chelsea, percebendo que o Borussia começou a se recolher a partir do minuto 30, o Chelsea começou a atacar. E é só você ver, por exemplo, o primeiro gol. O primeiro gol, ele tem muita cara de um Chelsea aguerrido, um Chelsea muito fortificado mentalmente e fisicamente, sabe? O primeiro gol do Sterling, ele é um gol que mostra uma equipe que está com vontade, uma equipe que, pelo menos na Champions League, mostra garra e mostra que não vai desistir tão fácil. Eu tô querendo dizer que o Chelsea vai passar para a final, vai jogar semifinal, não sei. Eu acredito que se pegar um adversário como, por exemplo, o Bayern de Munique, ou o Real Madrid, ou até mesmo, por exemplo, o próprio Benfica, equipes mais arrumadas. Napoli vai jogar contra o Frankfurt, né, na próxima semana. Se pegar equipes mais arrumadas, talvez dê problema. Mas o que fica de lição aqui é o seguinte, principalmente o Chelsea, ele mostrou força, foram jogos atípicos, jogos que não mostram o que é a temporada do Chelsea. Porém, mostram o que o Chelsea quer e necessita se quiser jogar a próxima Champions, que é vencer essa edição. Porque senão não vai ter vaga para Champions não, sabe? Por via de Premier, esquece. E pro Borussia Dortmund o que fica é a Bundesliga, né? E que fica o aprendizado que você tem uma equipe muito rápida, você tem uma equipe que tá jogou tecnicamente bem, mas é uma equipe que não atacou muito pouco, atacou como a gente diz, né? Ataque fofo, né? Atacou fofo. Porque quando chutava fraco, ou quando tinha muita chance de bola parada, principalmente, cara, o jogo do Borussia foi muito concentrado em bolas paradas, foi muito cruzamento na área. E, cara, o primeiro lance do Marco Reus é muito assintomático com o restante de lances do Borussia, principalmente quando o Chelsea faz o 2-0, né, com o pênalti, muito do polêmico do Havertz, porém, correto a arbitragem está correta. Você pode não gostar da regra, mas a regra foi aplicada muito bem. O que fica é o Borussia poderia ter atacado muito também na bola parada, porém preferiu cruzar dentro da área. E o Chelsea tem dois jogadores muito bem fortificados dentro da área. O Koulibaly, tem o Fofana, tem jogadores que saem muito bem na questão do contra-ataque, como por exemplo o próprio Sterling, como por exemplo também o próprio Kai Havertz. Então o que fica para o Borussia Dortmund é a Bundesliga. A briga da Bundesliga vai definir o rumo da temporada do Dortmund e fica também a decepção. A própria decepção de você não poder fazer mais do que você fez nesses dois jogos. Falando agora do segundo jogo que nós tivemos na terça-feira, Benfica 5, Clube Brugge 1. Rapaz, o primeiro jogo já tinha sido mostrando o que seria esse confronto, principalmente quando saiu esse confronto, saiu o sorteio desse confronto nas oitavas de final, eu percebi que o Brugge já vinha desde novembro jogando um futebol mais instável. Então, quando caiu o Benfica pôde se alegrar, pôde colocar, sabe, ir aos céus, ir ao limite. E pensar de que o PSG poderia ter pegado o Brugge, né? Se soubesse como funcionavam as regras, né? Mas não sabia.
infelizmente não sabia e acabou tomando, né? O Benfica enfrentou o Brugge no jogo de volta, o jogo da ida tinha sido 2-0 lá na própria Bélgica, e aí a gente só pôde ver um resumo do que seria um massacre, né? De uma equipe que tinha todos, muito provavelmente, agora de cabeça aqui, muito provavelmente tinha todos os seus titulares à disposição, todos os jogadores à disposição também no banco de reservas, e pôde mostrar superioridade tanto técnica quanto tática. Porque o Brugge, cara, ele já vem de uma campanha bem estável no Campeonato Belga, vinha fazendo uma campanha muito legal na Champions League, mas é aquela famosa campanha eu fiz para classificar e quando eu classifiquei, parei de jogar bola. Seria mais ou menos isso. O Brugge, a partir da quarta rodada, já tinha se classificado e de novembro para cá, quando já tem a quinta rodada e a sexta, não estava jogando mais bola, não estava jogando aquilo que a gente estava esperando. Tanto que, por exemplo, jogadores como o Jugla, que é um atacante que veio também da base do Barcelona, tal, vai jogar no Brugge, perdeu a titularidade. Jogadores como o Van Aken caiu muito de produção. O Mignolet, que tinha sido um dos melhores jogadores do Brugge, também caiu de produção. É só você ver, por exemplo, os resultados no próprio Campeonato Belga. O Brugge, que não está nem na primeira colocação, o Brugge, se eu não me engano, está na quarta colocação, pelo menos a última vez que eu vi para fazer a gravação desse vídeo, o Brugge estava na quarta colocação do Campeonato Belga, o que não dá uma vaga direta na Champions League, e sim uma vaga na Europa League. Então acorda pra vida o Brugge, né? Só que o Benfica a gente tem que elogiar muito, porque o Benfica ele foi arrasador, o Benfica fez 7-1 no agregado, brasileiros vão chorar bastante. E começou muito cedo, né? Começou logo no primeiro minuto de jogo, com um gol do Gonçalo Ramos, só que um gol que estava impedido, um gol que foi bem anulado. E o Benfica mostra a superioridade técnica e tática, principalmente quando a gente vê que é um Brugge que defensivamente não conseguiu demonstrar aquilo que foi proposto. É claro, jogar contra o Benfica é muito complicado. Jogar contra o Benfica, principalmente no Estádio da Luz, esse Benfica que está arrumado, esse time do Roger Schmidt é um time muito bem preparado na hora do contra-ataque e também na questão ofensiva e também na questão do contra-ataque. O Brugge não conseguiu segurar a pressão dos encarnados. E eu fico muito curioso para saber até onde esse Benfica pode ir. Imagina se a gente tem um confronto entre Benfica e Real Madrid, um confronto entre Benfica e Napoli, ia ser um confronto muito interessante. Um confronto entre, sei lá, Benfica e Porto, né? O Porto que perdeu o primeiro jogo para a Inter de Milão, mas pode passar. Querendo ou não, pode passar. O jogo agora em Portugal. Tudo pode acontecer. Imagina, um clássico desse nas quartas de final. Ia ser uma coisa de maluco. E também a gente tem que elogiar muito a temporada que tá tendo tanto o Gonçalo Ramos, tanto o João Mário, tanto o Rafa Silva. É um time que já passou de 100 gols na temporada, e isso a gente já tá chegando na reta final da temporada. Mostra que essa equipe está preparada sim para grandes coisas desde a temporada passada, desde quando foi eliminado por Liverpool, quando tinha Darwin Nunes, lembra? É uma equipe que está preparada, é uma equipe que tecnicamente e taticamente mostra resultado, mostra empenho e mostra coletividade em campo. O que fica pro Brugge é tentar se classificar para a próxima Champions, né? O Brugge agora vai ter o Campeonato Belga, vai precisar mostrar mais resultados do que vinha mostrando ultimamente em relação a novembro, de novembro para cá, né? Eu tinha percebido aqui que eu tinha parado de gravar na verdade, o gravador aqui, né, parou de gravar enquanto eu estava fazendo a análise do Benfica e Brugge. Mil perdões, não sei o que aconteceu. Acontece. Bayern de Munique 2, PSG 0. Bayern de Munique mostrando superioridade tanto técnica e também tática. O Bayern de Munique que tem um projeto melhor, o Bayern de Munique que é uma das melhores equipes da Europa, o Bayern de Munique que mostrou o porquê está jogando sério a Champions League. O Bayern de Munique mostra pro PSG o que é um projeto esportivo, mostra o que é vencer com propriedade, mostra o que é ter jogadores jovens com confiança jogando bola. O Bayern de Munique mostra pro PSG o que é ser uma equipe de futebol e não um aglomerado de jogadores que estão lá apenas para ganhar dinheiro ou estão lá para, sei lá, tipo um modelo de MLS, só que um modelo de MLS com jogadores que não estão se aposentando e que vão principalmente para captar mais publicidade em cima de si, mais marketing, até porque você está em Paris, uma das cidades mais visitadas do mundo. Mostra o que é ter um projeto, principalmente um projeto esportivo, cara.
O Bayern diluiu o que é ser uma equipe para cima do Paris Saint-Germain. Isso mostra muito, muito, muito esse jogo. Principalmente quando teve a questão dos gols, né? Quando você olha os 2 gols do Bayern de Munique, você vê que o desconcerto tático do Paris Saint-Germain é muito grande, ele é muito estranho. O Verratti, ele, para mim, ele não tem razão nenhuma tanto nos 2 lances que teve, principalmente no primeiro lance, tá? Ele perde a bola de uma maneira tão simples, tão grotesca pro Goretzka, e que acaba fazendo o gol do Choupo-Moting, lembrando que o Choupo-Moting, que era muito zoado no próprio Paris Saint-Germain por ser um atacante muito ruim tecnicamente, ele tem suas limitações, ele é um jogador limitado, sim, como qualquer outro, porém ele tem eficiência quando está numa equipe muito bem produtiva, uma equipe que demonstra muito empenho. No Bayern de Munique ele é o principal artilheiro da temporada com 17 gols. Atrás eu tenho o Musiala com 15. Você vê que, por exemplo, o Paris Saint-Germain ele é um reflexo negativo do Bayern quando você tem jogadores jovens que entraram, adolescentes, entraram, jogaram o jogo agora, só que ineficientes em campo. Um meio-campo que não se demonstra ter criatividade. Um meio-campo que morreu da virada da Copa do Mundo para cá. O Vitinha, que estava jogando muita bola no começo da temporada, parou de jogar bola. O Danilo Pereira, que estava jogando regularmente, parou de jogar bola. O Verratti caiu de produção. Continua jogando bem, mas é no campeonato francês. Porém, caiu de produção também, como todo o meio-campo do Paris Saint-Germain. O Fabian Ruiz nem devia ser titular. De verdade, nem devia ser titular. É claro que também a saída do Marquinhos acabou afetando muito o que foi o jogo, né? Entrou o Mukiele, é um jogador jovem, é um jogador que foi para a composição na defesa, porém perder o Marquinhos é muito complicado, principalmente nesse tipo de jogo. Ele é uma liderança da equipe, ele é um dos jogadores que está há muito tempo no Paris Saint-Germain, e acabou sendo diluído a ofensividade da equipe e o defensivo acabou ficando muito na mão do Sérgio Ramos. As principais jogadas do Paris Saint-Germain foi pelo Sérgio Ramos, tanto de cabeça, na questão ofensiva, e na defesa, o Sérgio Ramos também jogou muito bem. O que eu posso dizer é o seguinte: o Paris Saint-Germain necessita de um projeto muito mais elaborado. Eu não acho que a culpa é do Galtier, eu não acho que a culpa seja dos jogadores, mas temos alguns culpados, principalmente na questão de diretoria e principalmente também na questão da falta de desempenho coletivo, individual não, coletivo. Por isso que eu acho que esse caça às bruxas aos jogadores é errado. O coletivo foi ruim. É claro, o coletivo foi montado pelo Galtier, então algum ponto de culpa ele tem. Porém, eu não acho que ele seja o principal culpado, e sim a diretoria. O Bayern de Munique está preparado, tá? O Bayern de Munique está preparado. Quer dizer que ele vai vencer a Champions League? Não, tudo pode acontecer. O que quer dizer que o Bayern de Munique vai entrar com a faca nos dentes para querer ganhar essa Champions League. O Bayern de Munique diluiu os 50 gols do Lewandowski em Gnabry, em Coman, em Musiala, em Choupo-Moting, jogadores que não costumeiramente faziam muitos gols, Thomas Müller também, não costumeiramente fazem muitos gols, mas o Nagelsmann principalmente conseguiu diluir isso e mostrar que o que importa é a filosofia de trabalho e não o projeto em cima de um jogador específico, como o Paris Saint-Germain fez. Então eu encaro principalmente esse jogo como um time que tem projeto contra um time que não tem projeto. Um time que tem estrutura técnica contra um time que não mostrou estrutura técnica. Pode até ter, mas não mostrou. Um time que tem tática e um time que não tem tática. Principalmente quando tomou o primeiro gol, se desesperou. Mbappé sumiu. Messi, muito criticado, devidamente, não jogou bem. Não, porque não tem uma equipe coletiva muito bom. O coletivo não estava muito bem. E lembrando, sempre tem a questão psicológica. A questão psicológica sempre vai influenciar bastante no jogo. Mas o que aqui demonstra é que o Bayern está sim preparado. E falando agora de Milan e Tottenham, eu vou falar para vocês que esse é um jogo que eu vi só os melhores momentos, então eu não consegui assistir o jogo. Mas Milan e Tottenham foi um dos jogos mais cansativos, até mesmo dos melhores momentos, tá? Teve uma grande chance no primeiro tempo. Foi um jogo que mostra muito o que é a cara do Tottenham.
o Tottenham que é uma equipe morta tecnicamente, o Tottenham que é uma equipe que me lembrou muito o Dortmund, tá? Principalmente nesse segundo jogo, me lembrou muito o Dortmund. Uma boa parte do jogo, do segundo jogo do Dortmund, né, lá em Stamford Bridge, principalmente no segundo tempo, foi basicamente os 90 minutos do Tottenham. O Tottenham que é uma equipe que, com o Antônio Conte, eu acho que já se desgastou. Eu acho que a relação já se desgastou, já deu o que tinha que dar e deveria já ser trocado. Talvez seja trocado no final da temporada. É muito costumeiro que um treinador na Inglaterra termine o seu trabalho para que seja iniciado um novo ciclo na próxima temporada. Mas eu sinceramente eu terminava agora. Eu acho que o Conte perdeu jogadores, principalmente com a declaração com o Richarlison, não conseguiu mostrar desempenho técnico. E tem jogadores para mostrar, essa que é a questão. O Conte tem jogadores para mostrar esse desempenho técnico e tático. Não conseguiu demonstrar. O Milan também tem jogadores e conseguiu segurar muito bem a pressão. Ou pelo menos a falta de pressão. Eu acho que, sinceramente, o Milan ele mais administrou a partida do que realmente tentou jogar, sabe? Porque você enfrenta uma equipe tão apática, uma equipe tão sem expressividade, uma equipe que não quer jogar, sabe? Parecia que os jogadores queriam estar em outro local, mas não jogar. Não queriam jogar bola. E o que fica principalmente dessa partida é principalmente que o Milan é uma equipe que, se não tomar cuidado, se pegar, por exemplo, um Napoli, um Real Madrid, um Bayern de Munique, vai sofrer, tá? O Milan fez o mínimo necessário para passar, mas não quer dizer que o mínimo necessário vai conseguir passá-lo toda vez. Já pro Tottenham, o que fica é a decepção. O Tottenham ele mostra um futebol apático, um Harry Kane apático, um Son apático. O que simboliza o Tottenham é a apatia. Você olha, por exemplo, para a defesa do Tottenham, você tem apenas o Romero como destaque, porque você tem outros jogadores como o Lenglet, que, sinceramente, desde quando chegou no Barcelona, nunca conseguiu demonstrar o seu futebol de que ele vinha demonstrando tanto na França quanto também no Sevilha. E agora a gente tem uma equipe que, se não tomar cuidado, pode acabar até disputando Conference. E eu, sinceramente, quando você olha o elenco do Tottenham e o que o Tottenham tem demonstrado é tão decepcionante que eu acho que a Conference é muito para ele. Tá? É muito pro Tottenham. É quase como, por exemplo, o Botafogo vai jogar a Taça Rio agora, né? Um prêmio de consolação. Vai virar um prêmio de consolação da temporada. A classificação para a Conference. Porém, tem futebol para demonstrar mais. Eu não sei se com o Antônio Conte. E principalmente o que fica para o Milan é o cuidado e o alerta, né, para as próximas rodadas. Bom, é isso. Eu não sei se vocês gostaram desse formato. É um formato que eu faço uma análise um pouco mais rápida, ou pelo menos tento fazer uma análise mais rápida, mais sucinta, de muitos jogos que teve nessa rodada ou nessa semana. Se vocês gostarem, digam nos comentários, deixem um like. Se vocês gostaram, deixe o like. Se vocês não gostaram, deixe o dislike, não tem nenhum problema. Fique à vontade para comentar. Compartilhe para os seus amigos, para todo mundo que você conhece, para a rapaziada saber mais do canal. Se inscreva e ative o sininho, porque aí você vai ser notificado de novos vídeos. Toda semana a gente tem um vídeo e um shorts aqui no canal. E sempre lembrando, né, a gente vai ter uma produção que vai estar em andamento, já está em gravação, uma produção que vai estar muito mais editadinha, muito mais bem programada aqui para vocês. Bom, é isso. Até mais!